Com base nas abordagens mais amplas e tecidas nos textos da Isabel Oliveira Silva, 2015, Educação Infantil no Brasil, e Otávio Henrique Ferreira da Silva e Edmilson de Souza Soares, 2017, Educação Infantil no Brasil, História e Desafios Contemporâneos, é que o nosso grupo apresenta as múltiplas dimensões da constituição histórica do campo da educação infantil no Brasil, que, por sua vez, é entendida como um campo denso que reúne vários agentes sociais em disputa. O objetivo da nossa leitura foi analisar a construção do campo educacional de atendimento à infância, especificamente para salientar seus marcos temporais e os seus dilemas, mapeando o atendimento à infância, buscando caracterizar os agentes sociais desse campo. Na nossa apresentação, trataremos não só da cronologia, mas também uma análise crítica sobre as questões que envolvem o campo da educação infantil. Então, vamos lá. A primeira creche surge em meados do século XIX na Europa, como um produto da necessidade da Revolução Industrial, já que no Brasil, no mesmo século, mas um pouquinho mais tarde, lá em 1889, as duas primeiras instituições foram criadas no Rio de Janeiro, inspiradas em instituições francesas, assim como na Europa. O surgimento das creches também esteve diretamente ligado à inserção da mulher no mercado de trabalho. A fase inicial das creches caracterizou-se pela prevalência da iniciativa privada de caráter assistencial filantrópico, ocupando o lugar da falta moral e econômica da família, precedidas pela instrução do capitalismo e a crescente urbanização. Nesse período, havia todo um movimento de luta das mães operárias, reivindicando um lugar onde pudessem deixar seus filhos, para que as crianças pudessem ter as suas necessidades básicas atendidas, enquanto as mães trabalhavam aquelas jornadas exaustivas nas indústrias. Válido ressaltar que, historicamente, as creches e os jardins de infância eram direcionados não só para faixas etárias diferentes, mas também para classes econômicas diferentes, onde creche era denominado para classes operárias e o jardim de infância para uma classe mais elitizada. Tendo em vista esse movimento, as creches foram criadas para associação ou organizações sociais, religiosas ou filantrópicas, compostas por um grupo de mulheres. Tinham como objetivo o atendimento aos filhos das trabalhadoras, mas não somente, também cuidavam de crianças vulneráveis, abandonadas e pobres. E sinto que essa visão persiste um pouco até hoje, principalmente no discurso de que a creche é uma prestação de favor à sociedade, aos pobres, presente porque elas cuidam das crianças e das famílias que têm sequer condição de alimentar das suas crianças. E a gente bem sabe que não é assim, é um direito. Não é uma relação de favor entre a associação provedora e as famílias, né? Hoje trata-se de um direito postulado. Reforça-se argumentos como o fato de que a educação infantil ultrapassa o caráter do cuidado e, de fato, constitui-se como um campo de educação e do bem-estar da criança. Nessa linha, dando continuidade à exposição da Josi, além dessas carências econômicas, morais e higiênicas, novas carências infantis foram sendo descobertas, como, por exemplo, as carências afetivas, nutricionais, culturais e cognitivas. E essas descobertas impulsionaram a introdução de sucessivas mudanças no funcionamento das creches. Nesse período, 3 grandes influências afetaram o campo, uma delas era a médico-higienista, que buscava diminuir a mortalidade infantil, que de fato era um problema no período, uma influência jurídico-policial, que via no atendimento à infância uma forma de evitar a criminalidade futura, e a religiosa, que era vista como um antídoto para a contenção de revoltas da classe trabalhadora. Cabe então a reflexão que o nosso grupo propõe sobre como a educação infantil foi formada e quais foram as reais motivações para a formação desse campo. Seria uma forma de controle social
ou de fato uma prestação genuína de educação e assistência às crianças. A partir daí, os autores que embasam esse vídeo buscaram contextualizar a trajetória das políticas públicas de educação para a primeira infância e o papel dessas políticas na sociedade. A ideia assistencialista das creches ganharam força, mas em 1943, com a criação da CLT, consolidação das leis trabalhistas, as indústrias foram praticamente obrigadas a oferecer creches para os filhos das funcionárias. E é claro que isso, infelizmente, não aconteceu na prática. O que aconteceu, no entanto, foi a enorme carga de preconceito que as crianças frequentes em creches carregavam perante a sociedade, como crianças necessitadas, mal cuidadas, mal criadas, mal abandonadas e até famintas. Já durante o período da ditadura civil-militar, surgiram programas compensatórios, em que o governo repassava o dinheiro para instituições filantrópicas, muito influenciado pelo contexto global. Lembrando que nesse período houve o surgimento da Unicef, da Unesco e da OMEP, que é a Organização Mundial de Educação Pré-Escolar. E também, claro, pela tendência mundial de maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. O pensamento por trás desses programas era o baixo custo e o alto retorno social, sempre contando com voluntariado e com doações. A partir de 1980 é que os olhares se voltam ao fato de as crianças como seres pensantes e seres de direito, porque até então as crianças eram vistas como um ser irrelevante, como uma tábua rasa. Isso só adquiriu importância a partir de uma certa idade. Somente em 88, com a Constituição Federal, a Constituição chamada Democrática, é que as crianças passam oficialmente a ser o centro das políticas públicas, né? E houve como marco a promulgação da definição dos direitos da criança e do adolescente e, de modo específico, da primeira infância, em que a Constituição apresenta os direitos fundamentais para as crianças com a inclusão das creches no sistema escolar, e a educação da criança de 0 a 6 anos passa a ser um direito da família e logo da criança e um dever de prestação estatal. É notável que a ideia de assistencialismo nesse período começa lentamente a ser substituída pelo desenvolvimento integral da criança. Bem, gente, continuando o que a Beatriz falou, no ano de 1990 nós temos a criação do ECA, que reforça o direito constitucional. Ainda assim, a realidade não era condizente ao texto legal, e em uma perspectiva de Estado mínimo, fortaleceu-se as parcerias com a sociedade civil e esvaziaram-se, na prática, a prestação de Estado. 4 anos depois, o MEC publica o Plano de Política Nacional de Educação Infantil, que por sua vez estabeleceu a expansão de políticas de melhoria na qualidade do atendimento às crianças e principalmente metas, entre elas a necessidade de qualificação do profissional, o que resultou na formação desses profissionais, ou seja, os professores. Em 96, nós temos a LDB, que traz em um de seus artigos que a formação do educador deve ser em nível superior, admitindo-se como formação mínima, oferecida antes em nível médio, na modalidade normal, de que é de responsabilidade do município ofertar a educação infantil, com assistência técnica e financeira da União e dos Estados, sendo a educação infantil reconhecida como um segmento de aprendizado das crianças. A educação infantil passou desde então a ser vista como a junção do educar e do cuidar. Cuidar no sentido de que as necessidades básicas da criança sejam atendidas e educar porque deve oferecer à criança possibilidades de descobertas e propiciando uma aprendizagem mais elaborada com uma ementa a ser seguida. Mesmo havendo esse dito avanço em relação à educação infantil, não podemos deixar de destacar o cúmulo do descaso com a etapa da educação, uma vez que o Fundef não contemplou o campo. Só em 2007, com governos progressistas, consolidou-se financiamento para a área, com o Fundeb. Realizar essas leituras nos propiciou a compreensão dos labirintos da constituição do campo da educação infantil no Brasil, que por sua vez foi um longo período enraizado na ideia do assistencialismo e com uma enorme dificuldade de romper com essa ideia ainda hoje.
pois já se passaram 33 anos da Constituição e ainda as famílias que têm direito a esse serviço pensam que o Estado está prestando um favor para elas e que se der bem e se não der paciência. E isso é um fato interessante para uma reflexão de como podemos mudar essa situação, pontuar o que é direito do cidadão e dever do Estado, e a relação dos papéis dos pais e da instituição. E é válido também fazer um recorte aqui e dizer que o Brasil foi um dos pioneiros no que tange ao processo evolutivo de tirar da assistência social esse cuidar da primeira infância e passar para a pasta de educação. Países chamados de desenvolvidos passaram por essa transição também na década de 80 ou até depois. Mesmo assim, ainda há muito a aprimorar e lutar por este campo, como, por exemplo, a remuneração adequada dos profissionais da área, que são extremamente subvalorizados, e condições dignas e seguras de trabalho. Ressalto também a importância de que a agência de EI ganhou no PNE 2014 a 2024, com metas para a melhoria da qualidade e estratégias para uma educação mais adequada. Esperamos que as metas sejam de fato cumpridas e que o campo não sofra retrocesso, como é o que acontece historicamente em governos populistas e não populares, como o atual.